Agora quero meu filho de volta. Ashley disse isso para mim, parada no meio da minha sala como se 15 anos não tivessem passado. Eu a encarei. Senti o olhar assustado do meu neto, Lucas, e apenas sorri. Peguei meu telefone e fiz uma ligação silenciosa. 3 dias depois, um envelope oficial com o selo do tribunal chegou para ela. Quando Ashley o abriu, seu sorriso arrogante desapareceu, substituído por um pânico que ela não conseguiu esconder. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Ela ficou ali por um momento, esperando uma explosão, lágrimas, qualquer coisa. Eu não lhe dei nada. Ligando para suas amigas velhas, mãe, ninguém pode te ajudar agora. Ela zombou, a voz pingando um falso veneno açucarado. O ar na sala ficou pesado, denso com as palavras não ditas de uma década e meia. O tic-tac do relógio na parede soava como marteladas. Minhas mãos, apoiadas na velha poltrona, não tremeram. Eu as observei, notando como as veias se destacavam sob a pele fina, e senti uma calma fria se instalar em meu peito. Ashley interpretou meu silêncio como derrota. Ela deu de ombros, um gesto teatral de indiferença, e se virou para sair. Eu volto com meu advogado, anunciou para a porta fechada. O clique da fechadura foi o som mais alto que eu já ouvi. Lucas olhou para mim, o rosto pálido. Ele não entendeu meu sorriso, mas ele entenderia em breve. O silêncio que ela deixou para trás não era de paz. Era o silêncio de um campo de batalha antes do primeiro tiro. Aproximei-me de Lucas e coloquei a mão em seu ombro. Sua respiração estava rápida, a de um garoto de 15 anos confrontado por um fantasma que ele nunca conheceu. Ele era um tecido bom, forte e resiliente. Ela era o fio podre. Me diga de qual cidade você escuta. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, se inscreva. O que Ashley não sabe é que toda costureira entende de fios soltos. Ela via uma senhora idosa, frágil e sozinha. Ela não via as noites que passei estudando leis de custódia, os amigos que fiz nos lugares certos, a preparação silenciosa para um dia que eu rezei para que nunca chegasse. Ela achava que estava cortando o tecido, mas eu já tinha o molde inteiro na minha cabeça, e a tesoura estava na minha mão. Eu esperei exatamente 10 minutos, tempo suficiente para ela estar longe. Então, disquei o número de memória. Senhora Davis, é a Morgan. Aconteceu. Exatamente como previmos. Do outro lado da linha, não houve surpresa, apenas uma eficiência calma. Estarei aí em 1 hora. Prepare os arquivos. Fui até meu quarto de costura, meu santuário. Abri a gaveta inferior de um armário de cedro, o cheiro de madeira e tempo enchendo minhas narinas. Lá dentro, em pastas meticulosamente organizadas, estavam 15 anos de provas, boletins escolares com notas perfeitas. Recibos de médicos, dentistas, aulas de música, fotos de cada aniversário, cada Natal, cada pequeno triunfo. Cada papel era um tijolo na fortaleza que construía ao redor de Lucas. Ashley vinha com palavras e arrogância. Eu a encontraria com fatos e aço. Eu não estava construindo uma defesa. Estava tecendo uma mortalha para a ganância dela. Para entender como chegamos a este ponto, você precisa saber como tudo começou. A arrogância de Ashley não nasceu naquele momento na minha sala. Ela foi cultivada ao longo de anos de egoísmo, de um vazio que ela tentou preencher com dinheiro, coisas e, finalmente, com o futuro do filho que ela descartou. Ela não se lembrava do que meu falecido marido, Cameron, costumava dizer sobre as pessoas. Ele olhava para ela, mesmo quando criança, com uma tristeza nos olhos que eu só vinha a entender muito mais tarde. Esta batalha não era sobre um neto. Era sobre a alma de 2 famílias, a que ela destruiu e a que eu construí das cinzas. Não começou com um grito na minha sala. Começou com um choro silencioso em um berço deixado na minha porta, 15 anos atrás. Deixe-me contar a você sobre o dia em que me tornei mãe pela 2ª vez. Eu cresci numa cidade pequena, onde o cheiro da terra molhada depois da chuva era o perfume mais comum. Meus pais não tinham muito, mas tinham dignidade. Eram pessoas que acreditavam que o suor na testa era uma medalha e que o caráter era o único tecido que, uma vez rasgado, não podia ser remendado. Eles me ensinaram a olhar as pessoas nos olhos, a manter minha palavra e a entender que o valor de algo não estava no preço, mas no trabalho que foi necessário para conquistá-lo.
Eu via minha mãe consertando as mesmas roupas de novo e de novo, cada ponto um ato de amor e necessidade. Meu pai chegava com as mãos calejadas, mas com um sorriso que dizia que o dia tinha valido a pena. Eles me deram a espinha dorsal que tenho hoje, uma fundação que Ashley nunca entendeu. A vida não era fácil. Havia invernos em que o frio parecia entrar pelos ossos e verões em que o trabalho no campo parecia não ter fim. Mas foi ali, naquela simplicidade dura, que aprendi a ser forte. Aprendi que reclamar não enchia a mesa e que a autocompaixão era um luxo que não podíamos pagar. Cada desafio era uma lição de resiliência. Cada dificuldade me ensinava a encontrar uma solução, a ser criativa com o pouco que tínhamos. Desenvolvi uma ética de trabalho que me guiou por toda a vida. Faça direito da primeira vez, porque talvez não haja uma segunda chance. Esses valores não eram apenas palavras ditas à mesa do jantar. Eram a própria estrutura da nossa existência, o fio que nos mantinha unidos quando tudo o mais parecia frágil. Essa força, essa recusa em quebrar, é o que Ashley confundiu com fraqueza. Essa origem humilde é a razão pela qual eu não desmoronei quando ela apareceu na minha porta. Pessoas que nunca passaram por dificuldades quebram ao primeiro sinal de pressão. Elas confundem conforto com força. Eu não. Minha força foi forjada no silêncio do trabalho duro, na paciência de esperar a colheita, na precisão de uma costura que precisa durar uma vida inteira. Ashley via apenas uma velha em uma casa modesta. Ela não via as décadas de tempestades que essa velha já havia enfrentado. Ela não entendia que raízes profundas não se importam com o vento. E foi essa mesma base que me levou à minha profissão, o lugar onde encontrei minha voz e minha independência. Um lugar onde eu podia construir, fio por fio, um mundo que fazia sentido para mim. Um mundo de ordem e beleza. Por 40 anos, fui costureira. Escolhi essa profissão porque amava a sensação de transformar um pedaço de pano em algo com propósito. Havia uma honestidade no tecido. Ele não mentia. Você podia sentir sua qualidade, sua força, sua fraqueza, apenas pelo toque. Nos primeiros anos, trabalhei em uma pequena oficina, o som constante das máquinas de costura como uma canção de ninar industrial. Aprendi a cortar sem hesitação, a costurar em linha reta perfeita, a entender que a preparação era 90% do trabalho. Cada peça que eu criava carregava um pouco da minha alma. Não era apenas um trabalho, era minha arte, minha meditação, um lugar onde o caos do mundo exterior podia ser ordenado com uma agulha e linha. Eu estava construindo mais do que roupas. Estava construindo uma vida. Meu ofício me ensinou mais do que apenas costurar. Ele me ensinou sobre estrutura, sobre como peças separadas e sem forma podiam se unir para criar algo forte e coeso. Aprendi que uma única costura fraca podia comprometer toda a peça. Aprendi a ter paciência, a desmanchar o que estava errado e começar de novo, não por derrota, mas por um compromisso com a qualidade. Essa filosofia se estendeu a tudo na minha vida. Eu observava as pessoas e via suas costuras, os pontos de tensão, a qualidade do seu tecido. Via a forma como as mentiras desfaziam as pessoas por dentro, como a ganância podia apodrecer o fio mais forte. Meu ateliê não era apenas um lugar de trabalho, era uma escola sobre a natureza humana. E Ashley, infelizmente, sempre foi um tecido de má qualidade. Ao longo dos anos, construí uma reputação. As pessoas vinham a mim não apenas pela minha habilidade, mas porque sabiam que eu era honesta. Elas me confiavam seus vestidos de noiva, as roupas de batizado de seus filhos, os ternos que usariam em momentos importantes. Eu fazia parte de suas vidas de uma forma silenciosa e íntima. Essa profissão me deu independência, especialmente depois que Cameron se foi. Permitiu-me criar Lucas sem pedir um centavo a ninguém. Permitiu-me construir a fortaleza que agora nos protegia. Minhas mãos, que muitos poderiam ver como velhas e cansadas, eram as mesmas mãos que haviam trabalhado incansavelmente para garantir que tivéssemos tudo. Ashley desprezava meu trabalho, mas foi ele que me deu as ferramentas para enfrentá-la. E foi por causa dele que conheci o amor da minha vida. Conheci Cameron em uma feira de tecidos. Eu estava procurando por um tipo específico de linho, passando os dedos por rolos e mais rolos de material. Ele estava ali, parecendo completamente perdido. Posso ajudar? Perguntei, com um pequeno sorriso.
Ele olhou para mim e seus olhos eram gentis. Estou procurando algo forte, ele disse, a voz um pouco rouca. Algo que dure. Eu peguei um rolo de algodão egípcio denso. Tudo depende da trama, expliquei. O que você pretende construir com isso? Ele me olhou diretamente nos olhos e o mundo ao redor pareceu desaparecer por um instante. Uma vida, eu espero. Naquele momento, eu soube. Eu soube que ele não estava falando de tecido. Não mais. E eu também não estava. Nosso namoro foi simples e honesto, como ele. Não havia grandes gestos ou promessas vazias. Havia caminhadas longas, conversas que duravam até a madrugada e um entendimento mútuo que não precisava de palavras. Ele era um construtor, um carpinteiro. Suas mãos eram fortes e calejadas, mas seu toque era gentil. Ele admirava meu trabalho, a precisão e a paciência que exigia. Ele via a força em mim, não a fragilidade. Ele me via. Para uma mulher que passou a vida se sentindo invisível, ser vista era como sentir o sol pela primeira vez. Ele não tentou me mudar. Ele simplesmente amou quem eu era, com todas as minhas costuras e remendos. Ele era o fio de ouro que uniu todas as partes da minha vida. A decisão de nos casarmos pareceu a coisa mais natural do mundo. Era menos uma decisão e mais um reconhecimento do que já era verdade. Éramos um do outro. Cameron não me deu um anel caro ou um casamento extravagante. Em vez disso, ele construiu a base da nossa casa com as próprias mãos. Cada tábua aqui, ele me disse, é uma promessa de segurança, de estabilidade, de amor. Para mim, aquilo valia mais do que todos os diamantes do mundo. Ele era meu porto seguro, meu parceiro em tudo. Com ele, eu não era apenas uma costureira. Eu era uma arquiteta da nossa vida. Ele me deu a confiança para acreditar que eu merecia a felicidade. E por muitos anos, nós a tivemos em abundância. Nossos primeiros anos de casados foram como um tecido perfeitamente tecido. Trabalhamos duro, ele na sua carpintaria, eu no meu ateliê, que montamos em um dos quartos da casa. Cada som do seu martelo era uma canção para mim. Cada zumbido da minha máquina de costura era uma resposta. Juntamos nosso dinheiro, fizemos planos, sonhamos juntos. Não tínhamos muito, mas tínhamos tudo o que importava. Tínhamos um ao outro. Construímos nosso lar não apenas com madeira e pregos, mas com risadas, respeito e um amor profundo e inabalável. Era uma vida simples, mas era nossa, e era perfeita em sua simplicidade. Sentíamos uma paz que vinha do trabalho honesto e do amor verdadeiro. Quando Ashley nasceu, nosso mundo se expandiu. A casa, que já era cheia de amor, agora transbordava de alegria. Cameron era um pai maravilhoso. Lembro-me dele segurando-a pela primeira vez. O olhar de admiração em seu rosto, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do universo. Ele construiu para ela um berço de carvalho maciço, tão forte e seguro quanto seus braços. Eu costurei pequenos vestidos e cobertores, cada ponto uma oração silenciosa por seu futuro. Nós a criamos com os mesmos valores que recebemos: honestidade, trabalho duro, respeito. Por um tempo, parecíamos a família perfeita, uma tapeçaria completa e vibrante. Mal sabíamos nós que um fio já estava começando a se soltar, quase imperceptivelmente. Tenho uma memória que guardo com carinho. Era uma tarde de domingo, e Ashley tinha uns 5 anos. Cameron estava me ajudando a organizar meu ateliê. Ele me entregou uma caixa de veludo. Dentro havia um par de tesouras de alfaiate, de aço pesado e perfeitamente equilibradas. Para a melhor artesã que eu conheço, ele disse. Elas pareciam uma extensão da minha própria mão. Naquele momento, com o sol da tarde entrando pela janela, o cheiro de madeira e tecido no ar e o som da risada de Ashley vindo do jardim, eu me sentia a mulher mais rica do mundo. Aquelas tesouras não eram apenas uma ferramenta, eram um símbolo de tudo o que havíamos construído juntos. Uma vida de propósito, amor e segurança. Um momento perfeito, congelado no tempo. 20 anos atrás, essa vida perfeita se estilhaçou. Cameron teve um ataque cardíaco fulminante no trabalho. Não houve despedida, nenhuma última palavra. Em uma manhã, ele era o centro do meu universo. À tarde, ele era uma memória. O silêncio na casa era ensurdecedor. O cheiro de serragem que costumava me confortar agora me sufocava. A dor era uma coisa física, um peso no meu peito que me impedia de respirar.
Por meses, eu apenas existi. A máquina de costura ficou em silêncio. As tesouras de aço permaneceram na caixa. O mundo havia perdido a cor, transformado em tons de cinza. Eu estava desfiada, um tecido rasgado ao meio, e não sabia se algum dia conseguiria me remendar. Foi a voz de Cameron, em minha memória, que me puxou de volta. Lembrei-me de algo que ele sempre dizia, enquanto passava a mão sobre um pedaço de madeira ou um tecido que eu estava usando. Cameron costumava dizer: um tecido bom aguenta qualquer remendo, mas um tecido podre se rasga sozinho. Eu percebi que ele não estava falando apenas de materiais. Ele estava falando sobre caráter, sobre resiliência. Eu era um tecido bom. Eu tinha sido tecida com amor, força e trabalho duro. Eu podia me remendar. Eu tinha que fazer isso, por mim e por Ashley. Lentamente voltei ao meu ateliê. Peguei as tesouras pesadas. O aço frio em minhas mãos era um lembrete de sua força, da minha força. E eu voltei a costurar, ponto por ponto, reconstruindo minha vida. Eu dei a Ashley tudo o que eu tinha, e mais. Dei a ela os 120 mil reais que eu havia guardado para minha aposentadoria, para que ela pudesse frequentar uma universidade particular de prestígio. Ela desistiu no segundo ano, dizendo que era chato. Depois, ela teve o sonho de abrir uma boutique. Eu peguei um empréstimo de alto risco, colocando minha própria segurança financeira em jogo, e lhe dei 80 mil berrais. O negócio faliu em menos de um ano por causa de sua má gestão e extravagância. Cada sacrifício que eu fazia, ela recebia não com gratidão, mas como se fosse seu direito. Eu dizia a mim mesma que era meu dever como mãe, que ela acabaria encontrando seu caminho. Eu estava cega pelo amor, me recusando a ver a podridão no tecido. O golpe final veio quando ela decidiu que queria seu próprio lugar. Vendi um pequeno terreno que meus pais me deixaram, a última conexão física que eu tinha com eles, para lhe dar 100 mil barreiras para a entrada de um apartamento. No total, foram 300 mil barreiras, 300 mil dólares, que representavam décadas do meu suor, da herança dos meus pais, da segurança do meu futuro. Eu dei tudo de bom grado, acreditando que estava investindo na felicidade dela. Agora, parada na minha sala, com a exigência dela ecoando nos meus ouvidos, o peso daquele número me esmagou. Todo aquele sacrifício, todo aquele amor incondicional. E é assim que ela me paga, tentando roubar a única coisa verdadeiramente preciosa que me restava. Mas ela se esqueceu do que Cameron me ensinou. Tecidos podres sempre se rasgam sozinhos. 15 anos atrás, a campainha tocou. Não era uma visita, era um abandono. Na minha porta, em um cesto de vime, estava um bebê, Lucas. Ao lado dele, um bilhete amassado com 2 palavras: não quero. Ashley tinha ido embora. Não houve gritos, nem discussões. Apenas o silêncio de uma vida recém-nascida e a ausência de quem a trouxe ao mundo. Eu peguei aquele cesto. O peso dele parecia o peso do mundo inteiro. Naquele momento, eu não tomei uma decisão. Eu aceitei um fato. Eu era avó, mas o destino, ou a crueldade de minha filha, tinha me tornado mãe mais uma vez. A casa, que tinha ficado tão silenciosa depois da morte de Cameron, encheu-se novamente com o som de uma vida nova. Tudo parecia certo no começo, de uma forma estranha e dolorosa. Havia um propósito naquelas noites sem dormir, uma clareza na rotina de mamadeiras e fraldas. Cada sorriso de Lucas era uma vitória contra o abandono que ele tinha sofrido. Eu me sentia útil, necessária. Eu estava construindo algo, resgatando uma vida do descaso. Eu me agarrei à crença de que Ashley estava apenas perdida, assustada, e que um dia ela voltaria, arrependida e pronta para ser mãe. Naqueles primeiros anos, eu criava desculpas para ela em minha mente, tecendo uma narrativa de uma jovem apavorada em vez de uma mulher egoísta. Eu estava protegendo não apenas Lucas, mas também a memória da garotinha que eu tinha criado. Eu não queria acreditar que ela tinha se tornado aquele monstro. O primeiro sinal de que minha esperança era em vão foi o silêncio, um silêncio absoluto que se estendeu por dias, semanas, meses e, finalmente, anos. Nos primeiros tempos, eu pulava cada vez que o telefone tocava. Eu examinava cada envelope no correio, procurando por sua caligrafia. Nada. O silêncio dela era uma resposta mais alta do que qualquer grito. Ele dizia: eu não me importo, eu não existo,
Eu comecei a perceber que a história que eu contava a mim mesma era apenas isso, uma história. A realidade era muito mais fria e dura. A ausência dela não era um hiato, era uma decisão permanente. Eu olhava para Lucas dormindo em seu berço, tão pacífico e inocente, e uma raiva fria começava a se formar em meu coração. Uma raiva que eu guardaria por muito, muito tempo. Os anos passaram. 5 deles. Lucas começou a escola. Ele era uma criança brilhante e feliz. Ele me chamava de mãe. Eu nunca o corrigi. Durante todo esse tempo, não houve uma única ligação, nenhum cartão de aniversário, nenhuma pergunta sobre a saúde ou o bem-estar do filho que ela deixou para trás. Era como se tivéssemos sido apagados de sua existência. Às vezes, à noite, depois que Lucas dormia, eu me sentava na cozinha escura e falava com o fantasma dela. Ele aprendeu a ler hoje, Ashley. Eu sussurrava para a cadeira vazia. Você acreditaria? Ele é tão inteligente. Era uma forma de manter alguma conexão, por mais frágil que fosse. Uma forma de não deixar o ressentimento me consumir completamente. Mas era um diálogo de uma só via, e o eco era sempre o silêncio. Eu continuei a racionalizar. Talvez ela estivesse com vergonha demais para ligar. Talvez ela sentisse que não tinha o direito de reaparecer em nossas vidas. Eu me agarrava a qualquer fio de lógica que pudesse explicar seu comportamento, porque a alternativa, que ela simplesmente não se importava, era dolorosa demais para contemplar. Eu estava construindo uma parede de desculpas ao redor do meu coração, tentando me proteger da verdade, mas a verdade tem uma maneira de se infiltrar pelas rachaduras. A semente da dúvida já não era sobre se ela voltaria, mas sobre que tipo de pessoa ela se tornara. E eu temia a resposta para essa pergunta mais do que temia a solidão. A esperança estava morrendo, lentamente, e em seu lugar, algo mais duro estava crescendo. Então, no 10º aniversário de Lucas, algo aconteceu. Um cartão postal chegou pelo correio. A imagem era de uma praia genérica, com palmeiras e um pôr-do-sol alaranjado. Não havia endereço de remetente. No verso, com uma caligrafia que eu mal reconheci, estavam 4 palavras. Espero que estejam bem. Meu coração deu um salto. Por um momento, a esperança tola voltou. Olha, Lucas, eu disse, a voz tremendo um pouco. É da sua mãe. Ele olhou para o cartão, confuso. Quem? Ele perguntou. A palavra doeu. Ele não a conhecia. Ele não tinha memórias. Para ele, ela era apenas uma história. O tom formal e distante da mensagem, sem amor, sem saudade, era como um tapa no rosto. Eu examinei aquele cartão postal como se fosse uma prova em uma cena de crime. Procurei por um carimbo postal legível, qualquer pista de onde ela poderia estar. Nada. Era anônimo, impessoal. Aquele gesto não foi uma tentativa de reconexão. Foi um ato de crueldade disfarçado de lembrança. Era como um fantasma acenando de longe, apenas para nos lembrar de que estava nos observando, mas sem qualquer intenção de se aproximar. A confusão se transformou em uma raiva fria. Por que fazer isso? Por que perturbar a paz que tínhamos construído com tanto esforço? Foi pior do que o silêncio. O silêncio era um vazio. Aquilo era um lembrete ativo e doloroso do que nos fora tirado. Naquela noite, eu queimei o cartão postal na pia da cozinha e observei as cinzas se desfazerem. 4 anos depois, a verdade me encontrou de uma forma moderna e brutal. Uma prima distante me visitou e, com a inocência de quem não sabe da história completa, me mostrou seu celular. Olha, Morgan, você viu a Ashley? Ela está vivendo uma vida de rainha. Na tela havia fotos. Ashley sorrindo, em barcos luxuosos, em festas elegantes, ao lado de um homem de aparência rica. Ela usava roupas de grife e joias caras. Não havia nenhuma menção a um filho, nenhuma foto de um garoto de 14 anos. Era uma vida perfeitamente curada, onde Lucas e eu não existíamos. Ela parece feliz, eu disse, a voz neutra. Sim, respondeu a prima. Mas, e o Lucas? Ela deu de ombros. Ela nunca fala dele. Aquelas fotos e o encolher de ombros da minha prima foram uma forma de gaslighting social. O mundo via uma versão de Ashley, uma mulher bem-sucedida e feliz. Eu vivia em uma realidade paralela, onde eu estava criando o filho que ela escondeu do mundo. Aquilo me fez questionar tudo. Será que eu era apenas a guardiã de um segredo sujo? A existência de Lucas, a nossa vida, tinha sido completamente apagada da narrativa dela.
A confiança que eu tinha em meu próprio julgamento foi abalada. Eu comecei a me sentir como uma personagem secundária e invisível na vida da minha própria filha. A ansiedade começou a se instalar. E se um dia ela decidisse que nem mesmo o segredo era mais conveniente? Meses antes de ela reaparecer, o aviso veio por telefone. Era uma voz masculina, formal e fria. Boa tarde, falo com a Sra. Morgan? Sim, respondi. Meu nome é Sr. Harris, do escritório de advocacia Peterson & Klein. Estamos ligando em nome de nossa cliente, Ashley, para confirmar seu endereço atual. Meu sangue gelou. Por que um escritório de advocacia precisa do meu endereço? Perguntei, a voz firme. É apenas procedimento padrão, senhora. Eu não vou confirmar nada para você, eu disse. Como quiser. Tenha um bom dia. E ele desligou. Aquele diálogo curto foi uma declaração de guerra. Eles não estavam buscando uma reunião de família. Estavam se preparando para uma batalha legal. A pressão daquela ligação era imensa. Minha suspeita, que estava adormecida, agora estava totalmente desperta e em alerta máximo. Por que agora? Depois de quase 15 anos de silêncio, porque o primeiro contato era através de advogados. Meu instinto protetor em relação a Lucas se tornou afiado como uma navalha. Eu sabia, com uma certeza que me arrepiava, que aquilo não era sobre amor ou arrependimento. Era sobre outra coisa. Algo prático, frio e, provavelmente, financeiro. Recusei-me a ceder ao medo. Em vez disso, comecei a me preparar. Comecei a organizar meus próprios documentos, a pensar em minhas próprias defesas. Eu não sabia o que estava vindo, mas sabia que não seria pega de surpresa. A peça final do quebra-cabeça se encaixou algumas semanas antes de sua chegada. O jornal local publicou uma pequena nota na seção de notícias da comunidade. Jovem talento local, Lucas, de 15 anos, ganha bolsa de estudos integral para a prestigiosa Faculdade de Medicina da Universidade Estadual. Meu coração se encheu de um orgulho imenso. Eu recortei o artigo e o coloquei em um porta-retratos na estante. Mas por baixo do orgulho havia um nó de apreensão. Aquela notícia não era apenas um motivo de celebração. Era um farol. Uma amiga da igreja me ligou, exultante. Morgan, eu vi a notícia sobre o Lucas. Que bênção! A Ashley deve estar explodindo de orgulho. A ironia daquelas palavras me cortou profundamente. A menção pública ao sucesso de Lucas, ao seu futuro brilhante como médico, foi o momento de clareza. A ligação do advogado, a notícia da bolsa de estudos. Os pontos se conectaram em minha mente, formando uma imagem feia e gananciosa. Ashley não estava interessada no menino que ela abandonou. Ela estava interessada no homem que ele estava prestes a se tornar. Um médico. O coração que se partiu com a exclusão pública agora se solidificava em uma resolução fria. A dor estava se transformando em estratégia. Eu finalmente entendi o que estava em jogo. Não era uma batalha por amor. Era uma batalha por um ativo financeiro. E eu não iria perder. Quando ela finalmente apareceu na minha porta, seu teatro de remorso foi quase convincente. Mas eu já conhecia o roteiro. Enquanto ela falava sobre consertar as coisas, meus olhos foram para a minha estante, onde ficavam as minhas velhas tesouras de alfaiate, o presente de Cameron. Ashley seguiu meu olhar. Ela as pegou, o aço pesado parecendo deslocado em suas mãos bem cuidadas. Você ainda tem essa velharia inútil? Ela perguntou com desdém. Isso vale alguma coisa? A raiva subiu pela minha garganta, fria e controlada. Coloque-as de volta no lugar, Ashley, eu disse, a voz baixa. Nossa, que sensibilidade! Ela zombou. É só um pedaço de metal velho. Naquele momento, ela não estava apenas insultando um objeto. Estava profanando a memória do pai dela e toda a minha vida de trabalho. Foi então que o telefone dela tocou. Ela se afastou para o corredor, achando que eu não podia ouvir. Sua voz mudou, tornando-se conspiratória. Sim, querido, estou aqui. Ela sussurrou. A velha engoliu tudo. Ela acha que eu quero me reconciliar. Houve uma pausa. Não se preocupe. O garoto parece inteligente. Ele vai ser uma mina de ouro. Assim que eu conseguir a guarda, nossos problemas financeiros acabam. O investimento vai valer a pena. As palavras mina de ouro e investimento ecoaram no silêncio da minha sala. Elas não foram um choque. Foram uma confirmação. A peça final, a prova irrefutável da podridão em seu caráter.
Eu fiquei parada, perfeitamente imóvel. O ar em meus pulmões parecia ter se transformado em gelo. Não havia mais dor, nem tristeza. Apenas uma clareza absoluta, afiada como a lâmina das minhas tesouras. Naquele instante, eu soube. Eu soube de tudo. O plano deles, o motivo, a profundidade de sua depravação. Todas as peças da última década e meia se encaixaram. A dor deu lugar a uma calma gelada. Uma calma estratégica. Eu não podia reagir. Não podia mostrar a ela que eu sabia. Eu tinha que jogar o jogo dela, mas com as minhas próprias regras. A caça havia começado, e ela não tinha ideia de que era a presa. Ashley voltou para a sala, o sorriso falso de volta ao rosto. Desculpe, mãe. Era só meu marido mandando lembranças. Eu forcei um sorriso fraco. Que gentil da parte dele. Ela se aproximou, a voz cheia de uma sinceridade ensaiada. Então, como eu estava dizendo, eu mudei, mãe. Eu só quero consertar as coisas. Quero fazer parte da vida do Lucas de novo. Ela estava encenando a maior performance de sua vida. E eu, a única espectadora, conhecia cada palavra falsa que saía de sua boca. Ela estava me subestimando. Ela via fraqueza. Ela não via o aço que havia se formado em minha espinha. Eu assenti lentamente, interpretando o papel da velha senhora tola e sentimental que ela esperava que eu fosse. Eu entendo, querida. A confiança brilhou em seus olhos. Ela achou que tinha vencido. Ótimo, disse ela, a voz um pouco ansiosa demais. Para provar que estamos na mesma página, só preciso que você assine uns papéis de rotina, apenas uma formalidade. E foi nesse momento, vendo a ganância nua e crua em seu rosto, que ela se sentiu segura o suficiente para proferir a frase que deu início a tudo isso. A frase que ela acreditava ser o golpe final. Agora quero meu filho de volta. Ela achou que tinha me encurralado, mas ela tinha acabado de entrar na minha teia. Depois que ela saiu, o ar na sala ainda vibrava com a mentira dela. Eu não perdi tempo. Fui direto para o telefone e liguei para a Sra. Davis, a advogada que uma amiga da igreja me recomendou anos atrás para uma consulta geral. Sra. Davis, é a Morgan. Aconteceu. Expliquei a situação de forma concisa, sem emoção. Ela me ouviu pacientemente. Entendo, disse ela. Vou precisar de alguns dias. Não assine nada, não prometa nada, apenas observe. E foi o que eu fiz. Por 3 dias, eu observei Ashley e seu marido, que se mudou para o quarto de hóspedes como se já fosse o dono do lugar, planejando o futuro deles com o meu neto. Eles não tinham ideia de que também estavam sendo observados por olhos muito mais atentos que os meus. A ligação da Sra. Davis veio em uma tarde chuvosa. A voz dela era calma, mas com um tom de aço. Morgan, tenho o que precisávamos, e é pior do que imaginávamos. Ela me enviou os documentos por e-mail. Eram transcrições de mensagens e e-mails entre Ashley e seu marido. O negócio dele estava à beira da falência, com dívidas que chegavam a centenas de milhares de dólares. Em uma das mensagens, Ashley escreveu: "Não se preocupe, querido. Assim que eu tiver o garoto, a carreira de médico dele será nosso investimento para a vida toda." A palavra investimento saltou da página. Eles não viam um filho ou um neto. Eles viam um caixa eletrônico. Eles viam a solução para os problemas que eles mesmos criaram. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu lia cada palavra. Minha respiração não acelerou. Pelo contrário, tornou-se lenta e regular. Meu coração não disparou. Ele batia com uma força calma e metódica. Não havia lágrimas, nem raiva cega. Havia apenas uma clareza absoluta, fria como o aço das minhas tesouras. Cada mentira, cada gesto falso dos últimos dias, cada ano de silêncio, tudo se encaixou. Não era uma tragédia familiar. Era uma conspiração premeditada por ganância. Eles não estavam tentando se reconectar. Estavam executando um plano de negócios. E eu e Lucas éramos apenas danos colaterais, ou pior, ativos a serem liquidados. O choque deu lugar a uma resolução gelada. O jogo havia mudado. E eu finalmente conhecia todas as regras. Imprimi cada página, cada e-mail, cada extrato bancário do marido dela que a Sra. Davis conseguiu legalmente. Criei 3 cópias de tudo. Uma para mim, uma para a Sra. Davis e uma que guardei em um cofre no banco.
Cada folha de papel era um prego no caixão que eles estavam construindo para si mesmos. Enquanto a impressora zumbia, eu me sentia como a costureira que era. Eu estava juntando as peças, costurando os fatos, criando um argumento tão forte e sem falhas que seria impossível de rasgar. Eles me viam como um tecido velho e frágil, fácil de descartar. Eles estavam terrivelmente enganados. Eu não era o tecido, eu era a agulha. E eu estava prestes a passar a linha. Passei a noite inteira na minha mesa da cozinha, com os papéis espalhados sob a luz fraca. O cheiro de café frio pairava no ar. Cada prova se conectava a uma memória dolorosa. O cartão postal vazio agora parecia um reconhecimento de seu ativo distante. As fotos nas redes sociais eram a vitrine de uma vida financiada por dívidas que eles esperavam que Lucas pagasse. A ligação do advogado era o primeiro movimento no tabuleiro de xadrez deles. Não era um abandono impensado seguido de um arrependimento tardio. Era uma estratégia de longo prazo. Deixar o filho, esperar que ele fosse criado e educado por outra pessoa e depois voltar para colher os frutos. A crueldade calculada daquilo era de tirar o fôlego. A dimensão total da traição era impressionante. Não era apenas Ashley, era o marido dela também. Um cúmplice ativo em todo o plano. Eles formavam uma parceria, unida não por amor, mas por desespero financeiro e uma completa falta de moralidade. Eles se sentaram em sua vida de luxo falso e conspiraram para explorar um garoto que nunca conheceram. Um garoto cujo coração eu protegi com todas as minhas forças por 15 anos. Eles não queriam apenas o futuro de Lucas, eles queriam consumir seu passado, apagar minha existência e reescrever a história para se adequarem à sua narrativa gananciosa. A tristeza que eu poderia ter sentido foi substituída por uma determinação dura como diamante. Eles não teriam sucesso. Eu não seria a vítima na história deles. Sentei-me ereta na cadeira, a luz do amanhecer começando a entrar pela janela, pintando o céu de cinza e rosa. Eu não iria simplesmente me defender. Eu iria atacar. Eu iria desmantelar a mentira deles, peça por peça, em um lugar onde a verdade não pudesse ser ignorada. Eu usaria a própria arrogância deles contra eles. Eles acreditavam que eu era fraca, sentimental e fácil de manipular. Essa seria a minha maior arma. Eles esperavam lágrimas e súplicas. Eu lhes daria a lei. Eles esperavam uma luta emocional. Eu lhes daria fatos frios e irrefutáveis. Naquele momento, a costureira deu lugar à general. E eu comecei a traçar meu plano de batalha. Fui para o meu quarto de costura, o meu santuário. O cheiro de tecido e óleo de máquina me acalmou. Meus olhos pousaram na caixa de couro onde eu guardava as tesouras de Cameron, as mesmas que Ashley havia chamado de velharia inútil. Peguei a caixa. O couro estava gasto e macio ao toque. Abri. As tesouras de aço pesado repousavam em seu forro de veludo desbotado. Enquanto passava os dedos pelo metal frio, senti algo sob o forro, uma saliência que não deveria estar ali. Com cuidado, levantei uma das bordas do veludo. Havia um compartimento falso. E dentro dele, um envelope amarelado pelo tempo, com meu nome escrito na caligrafia forte e familiar de Cameron. Meu coração deu um salto. Com as mãos tremendo pela primeira vez naquela noite, abri o envelope. Era uma carta de Cameron, escrita pouco antes de sua morte. Ele escreveu sobre seu amor por mim e seu orgulho em nosso trabalho, mas também sobre sua preocupação. Minha querida Morgan, começava a carta, eu te amo mais do que as palavras podem dizer, mas meu coração se preocupa com o futuro. Vejo um egoísmo em Ashley que me assusta. Ele continuou explicando que, alguns meses antes, ele havia secretamente colocado nossa casa em um fideicomiso irrevogável. Eu era a beneficiária vitalícia, com o direito de viver nela até o fim dos meus dias. E após a minha morte, a propriedade passaria integralmente para o meu herdeiro legal. Ashley havia sido especificamente excluída. Eu li a carta 2 vezes, 3 vezes. Então, a compreensão me atingiu como uma onda. Anos atrás, quando o abandono de Ashley se tornou claramente permanente, eu havia adotado legalmente Lucas para lhe dar segurança e um sobrenome. Isso o tornava meu único herdeiro legal. A casa era dele. Era nossa. Inexpugnável. Ashley não podia me forçar a vender. Ela não podia reivindicar nada.
Cameron, de além do túmulo, havia me dado a arma final. Eles não tinham ideia do que eu realmente possuía. O poder na sala mudou de forma tão tangível que eu quase pude ouvi-lo. Lembrei-me do que Cameron sempre dizia: um tecido bom aguenta qualquer remendo, mas um tecido podre se rasga sozinho. Ele sabia desde o início a qualidade do tecido de nossa filha, e ele me ensinou a pensar 3 lances à frente. Peguei o telefone e disquei o número da Sra. Davis novamente. Sra. Davis, preciso vê-la. Pessoalmente. Traga um bloco de notas. Sua voz era profissional, mas pude detectar uma nota de curiosidade. O que aconteceu, Morgan? Eu olhei para a carta de Cameron e para as cópias dos e-mails de Ashley espalhadas na minha mesa. Aconteceu que minha filha está tentando roubar meu neto e minha casa, eu disse, a voz calma e firme. E eu tenho provas de que ela não vai conseguir nenhum dos dois. Diga-me quando e onde. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Meu escritório. Em 1 hora. Eu sabia que aquele era o começo do fim para eles. No escritório dela, coloquei tudo sobre a mesa de mogno polido. 15 anos de recibos escolares e médicos, as fotos de cada aniversário, o relatório da investigação com os e-mails e, finalmente, a carta de Cameron e os documentos do fideicomiso. A Sra. Davis leu tudo em silêncio, o rosto impassível. Quando terminou, ela tirou os óculos e olhou para mim. Morgan, isso... Ela começou e então parou, procurando as palavras certas. Isso não é apenas errado. Isso é fraude, conspiração, é criminoso. Eu sei, respondi. Ela me olhou nos olhos, medindo minha resolução. Com o fideicomiso e esses e-mails, eles não têm a menor chance. Eles podem ir para a prisão por isso. Eu assenti lentamente. Bom, discutimos a estratégia. A Sra. Davis apresentou várias opções, desde uma ordem de restrição até um acordo financeiro para que eles desaparecessem. Eu a interrompi. Não, eu disse. Sem acordos, sem negociações. Ela ergueu uma sobrancelha. Eu quero que isso vá a público. Eu quero que um juiz veja essas provas. Eu quero que a verdade seja dita em um tribunal. Meu plano era claro. Nós não iríamos apenas nos defender. Iríamos expor tudo. Vamos entrar com um pedido de reafirmação da minha custódia de Lucas e uma ordem de restrição permanente. Continuei. E vamos usar cada pedaço de prova que temos. Não vamos deixar pedra sobre pedra. A Sra. Davis sorriu pela primeira vez. Um sorriso fino e predatório. Eu gosto do seu estilo, Morgan. Voltei para casa naquela tarde, sentindo um peso sendo tirado dos meus ombros. Mas eu sabia que precisava manter as aparências. Quando Ashley me viu, ela veio com um sorriso condescendente. Onde você esteve, mãe? Fiquei preocupada. Eu forcei uma expressão cansada e confusa. Apenas pensando. É tudo tão complicado. Não se preocupe, disse ela, colocando a mão no meu braço. O toque dela me deu vontade de recuar, mas eu me mantive firme. Nós vamos resolver tudo. Meu advogado vai entrar em contato com você em breve para facilitar as coisas. Seu advogado? Perguntei, fingindo surpresa e medo. Sim, ela disse, a voz suave como veneno. É apenas uma formalidade. Ela achava que estava me encurralando. Mal sabia ela que a porta da jaula já estava se fechando atrás dela. Nos dias seguintes, eu interpretei o papel da minha vida. Eu agia como uma mulher idosa, confusa e sobrecarregada, à beira de ceder. Eu suspirava muito. Eu fazia perguntas vagas sobre o que seria melhor para o Lucas. Ashley e seu marido trocavam olhares presunçosos por cima da minha cabeça. Eles pensavam que a vitória estava garantida. Enquanto isso, a Sra. Davis trabalhava incansavelmente, preparando as petições, organizando as provas, notificando as autoridades competentes sobre a tentativa de fraude. A armadilha estava sendo montada, silenciosa e invisível, bem debaixo dos narizes arrogantes deles. Cada sorriso falso que eles me davam, cada palavra condescendente, apenas apertava mais o laço. Na noite anterior à audiência que a Sra. Davis havia agendado, eu estava sentada no meu quarto de costura. Eu estava calma, pronta. Eu tinha todas as peças no lugar. Eu tinha as provas. Eu tinha a vantagem legal. E o mais importante, eu tinha a verdade ao meu lado. Olhei para as minhas velhas tesouras de aço, o legado de Cameron. Ele me ensinou a pensar 3 lances à frente. Com o que ele me deixou e com o que eles me deram, eu estava pensando 5.
Eles achavam que estavam me levando para um matadouro, onde eu seria legalmente despojada de tudo o que amava. A verdade era que eu os estava conduzindo para um palco, e as cortinas estavam prestes a se abrir. A armadilha foi montada para o jantar de comemoração deles. Ashley e seu marido sentaram-se à minha mesa, brindando com meu vinho, celebrando a vitória que acreditavam ser inevitável. "A nossa nova vida", disse o marido dela, com um sorriso presunçoso. Eu apenas assenti, levando minha xícara de chá aos lábios. Lucas estava quieto ao meu lado, sua perna balançando nervosamente sob a mesa. Eu coloquei uma mão calmante em seu joelho. Foi então que as luzes azuis e vermelhas piscaram silenciosamente do lado de fora, varrendo a sala de jantar por um instante. Um som de carro parando, uma batida firme na porta. "Quem pode ser?" Ashley perguntou, irritada com a interrupção. Ela se levantou e abriu a porta, esperando talvez seu advogado com boas notícias. Em vez disso, 2 oficiais de aparência severa estavam parados no pórtico. "Ashley?" um deles perguntou, a voz desprovida de qualquer emoção. A confusão em seu rosto foi a primeira rachadura em sua fachada. Seu sorriso arrogante vacilou. "Sim, o que está acontecendo?" O oficial mais alto entregou a ela um envelope grosso. "A senhora está sendo intimada a comparecer ao tribunal e está sujeita a esta ordem de restrição temporária." Ele fez uma pausa, olhando para os papéis em sua mão. "De acordo com as provas apresentadas, a senhora declarou à sua mãe: 'Agora quero meu filho de volta,' pouco antes de tentar coagi-la a assinar documentos fraudulentos." A cor sumiu do rosto de Ashley. Seu marido, que se aproximara, ficou pálido. As mãos dele começaram a tremer visivelmente. Ela deu um passo para trás, tropeçando no tapete. "Isso é ridículo! Você não pode fazer isso!" Ela gaguejou, olhando para mim com pânico nos olhos. Eu a encarei, minha voz calma e firme como o aço das minhas tesouras. "Na verdade, eu posso." E eu fiz. A compreensão, a derrota total, finalmente a atingiu. Eles não tinham sido espertos, tinham sido pegos. As consequências foram imediatas e abrangentes. Os oficiais informaram que eles estavam sob investigação por fraude, coação e abuso de idosos, crimes que poderiam resultar em até 15 anos de prisão. Suas contas bancárias foram congeladas naquela mesma noite, como parte da ordem judicial. A casa continuava sendo minha, protegida pelo fideicomiso que Cameron havia criado. Socialmente, a ruína foi pública. Vizinhos, atraídos pelas luzes piscando, testemunharam toda a cena de suas janelas, a humilhação se desenrolando sob os holofotes. Psicologicamente, eles desmoronaram. Ashley deslizou pela parede até o chão, o rosto enterrado nas mãos, soluços secos e desesperados rasgando o silêncio. Seu marido ficou parado, catatônico, o rosto uma máscara vazia de choque, enquanto a realidade de que haviam perdido absolutamente tudo o atingia. Eu não senti um pingo de pena. Eles tiveram exatamente o que mereciam. Meses se passaram. A casa está silenciosa agora, mas é um silêncio pacífico. Ouvi dizer que Ashley e seu marido declararam falência. O estresse e as acusações destruíram o que restava do casamento deles. Ele a culpou. Ela o culpou. Eles estão aguardando o julgamento, enfrentando um futuro que eles mesmos destruíram com sua ganância. Eu e Lucas continuamos nossa vida. O ar parece mais leve, mais limpo. Hoje, estou no meu quarto de costura, a luz do sol da tarde entrando pela janela. Sobre a mesa de trabalho repousam as velhas tesouras de aço de Cameron. Pego-as, o peso familiar e reconfortante em minha mão. Estou cortando o tecido para a primeira camisa de Lucas como estudante de medicina. O brilho do aço não me lembra mais da perda ou da dor. Ele representa a precisão, a força e um corte limpo com o passado. Representa a justiça. Eu me sento na varanda agora, observando o sol se pôr. Aprendi que a dignidade não é algo que se possa negociar e que a força nem sempre precisa gritar. Às vezes, ela é o trabalho silencioso e constante de uma agulha, ponto por ponto, construindo algo inquebrável. Não tenho arrependimentos. Durmo profundamente, sem fantasmas para me assombrar. Às vezes olho para a foto de Cameron na estante. Eu fiz o que você me ensinou, sussurro para ele. Pensei 3 lances à frente. Eu venci. Meu tempo é meu novamente, cada segundo precioso e tranquilo. Se esta história te emocionou, escreva justiça nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima.
E isso, no final, é tudo o que importa.